Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao estudo dos números, agora com os números reais, ok? Então, o que são números reais? O conjunto dos números reais é formado pela união de outros 4 conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais e irracionais. Pode-se representá-lo, portanto, com a expressão que os reais é igual aos naturais, união, inteiros, união, racionais, união, irracionais. Esse U que fica entre os símbolos de cada conjunto, ele significa união. Então, o que seria a união? São os elementos que pertencem a um e a outro conjunto. Então, se eu utilizar os números que pertencem aos naturais, aos inteiros, racionais e irracionais, juntando todos esses elementos, todos esses números, sem que haja repetição desses valores, eu tenho a união de todos esses números. A união de todos esses valores é que vai me trazer o conjunto dos números reais. Então, os números reais formam um conjunto que engloba os números positivos, negativos, decimais, também os números fracionários, incluem também o zero. Aí dentro dos racionais a gente tem o que? Dízimas periódicas e as não periódicas, que são os irracionais. Então, engloba todos esses valores, racionais e irracionais. Esse conjunto é considerado o mais completo e é capaz de realizar operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, eu posso realizar, no conjunto dos números reais, exatamente todas as operações, as 4 operações matemáticas. Então, não é estranho, porém, que se encontrar por aí uma representação mais simples, R igual a Q união I, ou seja, racionais união irracionais. Por que eu vou ter essa união entre racionais e irracionais? Vai ser justamente porque aqui no caso R vai ser Q união I, né? No caso é racionais união irracionais. Porque dentro dos racionais eu já tenho os naturais e os inteiros. Então ele resumiu os números naturais inteiros, eles jogaram logo os dois dentro dos racionais. Então eu também posso ter que os reais é a união entre esses números, ok? Entre esses dois conjuntos. Para entender por que as duas querem dizer a mesma coisa, é preciso conhecer cada um dos conjuntos. Então a gente vai conhecer inicialmente esses conjuntos que a gente já estudou, né? Os números naturais são o 0, o 1, o 2, o 3. Eles são os números inteiros positivos. Já os números inteiros, eles incluem os negativos. Então, eu tenho a parte dos naturais, que são os positivos, e também tenho a parte negativa. Juntando essas duas partes, eu tenho números inteiros, que vão do menos infinito até o mais infinito. Então, é o menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Já os racionais são aqueles que podem ser expressos da forma A sobre B, né? Pode ser assim também, A dividido por B, que são os números inteiros, e B diferente de zero. A gente tem, né, que o B, esse B que fica abaixo, ele tem que ser diferente de zero. Ou a gente também pode encontrar dessa forma, Z com asterisco. Esse asterisco quer dizer que o B ele não pode incluir o zero, porque a gente não pode realizar divisões por zero. Não tem como dividir um valor por zero, ok? Então, por fim, os irracionais são os que podem ser obtidos pela divisão de dois números inteiros. No caso que não podem
ser obtidos pela divisão de dois números inteiros. A gente tem aqui que não podem ser obtidos pela divisão. No caso, a gente tem o raiz de 2, o π, que é 3,141592. São números que não representam dízimas periódicas. Essas são chamadas de dízimas não periódicas. O π, né? É esse valor aqui, 3,141592. E aqui a gente tem a raiz de 2. Porque raiz de 2 a gente vai encontrar uma dízima não periódica. Sendo assim, a gente percebe o quê? Primeiro ponto, todo número natural é inteiro, né? Porque a gente tem os números positivos que fazem parte do inteiro. Segundo ponto, todo número inteiro também é racional, embora não seja representado sob a forma de fração. Isso significa que os naturais estão contidos nos inteiros e que os inteiros estão contidos nos racionais. Então a gente fez um resumo. Então, consequentemente, R, que é os reais, é igual à união entre os racionais e os irracionais. A gente vai ter que entender que dentro desses números racionais, a gente tem... Dentro dos números racionais, a gente vai ter o quê? Os naturais e os inteiros, que é o N e o Z. Então, a gente fica com esse diagramazinho aqui, em que os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros e os naturais estão dentro dos racionais, e os números irracionais eles são um grupo à parte, um conjunto à parte. Mas se a gente pegar tanto os irracionais como os racionais, os irracionais mais os racionais, a gente tem um conjunto completo que são os números reais. E mais à frente a gente vai estudar também os números complexos, que engloba também todos esses valores. Então a gente tem afirmações referentes aos números reais. Os conjuntos numéricos relacionam-se uns com os outros, em referência aos números reais. Podemos fazer as seguintes afirmações. Afirmação número 1. Todo número natural é ao mesmo tempo um número real, pois os números naturais também são números racionais. Afirmação número 2. Todo número inteiro é ao mesmo tempo um número real, pois os números inteiros também são números racionais. Afirmação número 3. Todo número decimal é ao mesmo tempo um número real, pois os números decimais pertencem ao conjunto dos números racionais ou dos números irracionais. E toda raiz quadrada, sendo ela raiz quadrada ou não, é número racional ou irracional. Deste modo, pertence ao conjunto dos números reais. Então a gente tem que todos os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais pertencem ao conjunto dos números reais. Agora a gente vai identificar esses números reais na reta numérica. A reta numérica é uma forma gráfica de representar os números reais. Essa linha é infinita. Segue em qualquer direção e tem o zero como ponto central. Como a gente já viu, na reta numérica a gente tem o zero como sendo o ponto inicial, ponto central. À direita estão os números maiores que zero. Então a gente tem aqui como marco inicial, no meio aqui a gente tem o zero, que é o marco central. A gente tem aqui o 1, 2, 3 e assim por diante, infinitamente. Entre o 0 e o 1 a gente pode ter 1 sobre 2, que é 0,5. Novamente a gente vai ter infinitos valores. Agora a gente pode também ter entre o 1 e o 2 o raiz de 2, que é um número. A gente vai ter o raiz de 2, que é um número irracional.
E a gente também tem aqui os números negativos. Infinitamente até o menos infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente, ok? Então, para cada número que pertence ao conjunto dos números reais, existe apenas um ponto nessa linha. Então, nessa reta é um ponto para cada número. Observe a imagem abaixo. Ela indica os pontos onde estão localizados os números inteiros, de menos 3 até o 3. Então, a gente tem como inicial aqui o menos 3 até o 3. A gente está vendo aqui também que tem o número de Euler, que é esse Ezinho aqui. Tem o π, né, que é igual a 3,14. 3,14, 15 e assim 15, 9 e assim por diante. O de Euler também é igual a 2,71. É um dízimo não periódico. E o raiz de 2 também vai ser um dízimo não periódico, que são números irracionais. Aqui também temos o 0, o menos 1, que são os números que compreendem. Todos vão compreender os números reais, a junção de todos esses valores. Racionais mais irracionais, a junção desses dois conjuntos. Então é isso, pessoal.